Ok. Continuando então aí a aula de diâmetro, a gente vai falar então sobre as situações práticas em campo. Tá? Então, quando vocês chegarem em campo, vocês vão encontrar várias dessas situações. A primeira situação, que é a mais comum aí, é a árvore estar em nível. Tá? Então, você tem uma árvore com tronco reto, tá vendo? Eu até gosto dessas fotos que não é exatamente retinho, mas ela tá reta. Tá vendo? O tronco tá fazendo 90 graus com a linha. Então, você vai pegar do solo até aqui e ter 1,30, tá? Tudo isso é baseado no DAP, mas a mesma coisa que você encontrar para qualquer diâmetro que você for medir na árvore é a mesma coisa. Então você está vendo? Ó, você vai medir em você ou vai medir em outra pessoa. Então você tem aqui 1,30 e a medição, tá? Quando a árvore tá, quando o terreno é inclinado, olha bem, não é a árvore inclinada, é o terreno inclinado. Quando a árvore está em terreno inclinado, vocês também vão ter que ficar inclinados para medir, porém vocês têm que vir sempre no meio, tá vendo? Ó? Medir 1,30 e fazer o ponto de medição, tá vendo? Mas de qualquer jeito, nesse caso, as árvores estão retas. Aqui o terreno também está nivelado, né? Ou seja, ele é plano, e aqui o terreno é um terreno inclinado. Porém, tome cuidado com o seguinte: aqui eu tenho um terreno plano e a árvore está inclinada. Neste caso, lembra que eu falei anteriormente? Você tem que fazer, você sempre vai fazer esse 1,30, ou seja, com o tronco da árvore. Não importa o solo como está aqui. Se fosse uma árvore inclinada no terreno inclinado, também seguiria esse mesmo procedimento. Você então vai seguir o que a árvore for reta e vai fazer a medição torta. Então lembra que tem lá na suta e na fita quando diz assim: tomem cuidado de não deixar a suta inclinada. Então, para você, a suta vai estar inclinada quando você realiza este procedimento. Mas o importante é que ela esteja reta na árvore. Você não pode realizar aqui e deixar a suta torta, ou deixar a suta reta assim, ó, tá? Isso aqui é um processo de medição errado. E você não pode realizar esse procedimento errado aqui de colocar a suta assim. Você vai ter que colocar ela realmente assim. A mesma coisa com a fita, tá? Então, esses casos aqui, tá? Então, voltando. Então, se a árvore tiver, o tronco tiver plano, tanto em nível como em rampa, você vai fazer então, sempre é na metade, tá vendo? Você então vai pegar na metade, vai basear no 1,30 ou na altura que você estiver fazendo a medição e vai realizar esse procedimento de medição aí. Depois, você tem aqui, ó. E aí, quando a árvore, então, for inclinada, tá? Tiver um terreno, então, quando a árvore estiver inclinada, você vai fazer esse 1,30 baseado como se você olhasse para a árvore reta, né? Ela está inclinada, mas você vai olhar ela reta e vai fazer o procedimento como se a árvore fosse reta, tá? A lógica é essa aqui. Se a bifurcação for no 1,30, você vai medir logo abaixo, mas não é logo abaixo não, você vai perceber logo abaixo quando tiver mais ou menos como o restante do tronco da árvore, tá? Porque algumas vezes a árvore desenvolve algumas deformações muito próximas aí da árvore bifurcada, mas logo que essas você já mede e considera isso 1,30, tá? É assim. Quando você for colocar na sua planilha, você não vai considerar essa altura, você não precisa medir, você vai calcular como se essa representasse a altura do 1,30, tá? Quando ela então está bifurcada no DAP. Ela pode estar bifurcada abaixo do DAP, tá? Ela pode estar bifurcada aqui abaixo do DAP. Nesse caso, você vai considerar duas árvores. Lembrando que a gente geralmente considera árvore qualquer indivíduo que tenha caule do tipo tronco, tá? Isso é bem interessante. Eu não disse isso nas aulas anteriores, mas
com esse processo dessa forma aqui, a gente acaba esquecendo. Desculpa, gente. A gente acaba esquecendo algumas coisas. Mas é bem interessante entender o seguinte: uma árvore, tá? É um vegetal do caule do tipo tronco, tá? Que geralmente, né, algumas classificações podem mudar de estado, de lugar, de empresa, mas geralmente que tenha mais que 5 centímetros de DAP. Se tiver menos que 5 centímetros, é considerado como arbusto. E aí são estudos de regeneração natural. Tá? Então, a árvore, ela sempre tem que ter caule do tipo tronco. Então, a palmeira não é árvore? Não, não é. Ela não é árvore. Quando vocês chegarem lá em inventário do professor Ciro, vocês vão entender que mesmo ela não sendo árvore, ela é medida e ela tem uma importância muito grande. Assim como o bambu também é medido. Tá? Então, tem todas essas questões aí. Então, se a bifurcação for abaixo do DAP, que vai acontecer com a maioria das espécies do cerrado, tá? Do cerrado estricto aí, que vocês devem estar vendo aí com a professora Silvia em ecologia, se não viram ainda, vamos ver essa parte aí. Então tá aqui, ó, árvore bifurcada abaixo do DAP. Então você faz um processo de duas árvores, uma e duas. Quando a árvore tem sapopema, tá? Sapopema são aquelas grandes raízes que ficam no tronco da árvore, sobem aqui. Você vai fazer a medição logo acima. Aqui era a medição logo abaixo, aqui não tem como eu fazer a medição logo abaixo. Então, eu vou fazer a medição logo acima. Então, para todos os casos, você usa, quando 1,30 dá no DAP, você mede abaixo. Porém, no caso da sapopema exclusivo dele, você vai medir acima. Porque olha bem, tudo que você faz a medição acima, o diâmetro é menor do que você mede abaixo, tá? Então, o diâmetro vai sempre diminuindo da base para o ápice. E o último aí é quando 1,30 eu tenho uma deformação. Lembra que eu falei que pode acontecer aqui, pode acontecer aqui? Então, se você tem uma deformação, você também vai medir logo acima. Mas por que quando tem deformação a gente mede acima? Porque a maioria das deformações das árvores, tá? A maioria dessas deformações elas acontecem na base da árvore, tá? Então, por isso a gente faz esse processo de medição. Aqui também, aqui é porque a árvore bifurcou, entendeu? Se a árvore bifurcou, não faz sentido você medir, é melhor você medir uma só. O caso aqui é porque bifurcou muito antes e não bifurcou no DAP. Agora, se bifurcou exatamente no DAP, para que faz sentido você medir duas árvores? É melhor você medir uma. Tá? Então, essas são situações, claro que tem outras que vocês vão ver e tudo. E aí vai de vocês, baseado em todas essas aqui que vocês viram, entender como que a gente faz o processo de medição. Porque várias coisas acontecem, gente. Você pode tentar medir, ter uma casa de marimbondo e você não vai conseguir chegar perto. Então, N coisas acontecem, tá? Não acho que é fácil assim. Pode ser que você tenha dificuldade para chegar na árvore, medir, aí você vai ter que usar um equipamento que não mede diretamente. Então, várias coisas acontecem em campo. Esses aqui são os mais clássicos. E antes da gente entrar aí na parte de cálculos de diâmetros médios, a gente vai falar um pouquinho de diâmetro de copa. É uma importante variável também usada para estimar o diâmetro e o volume, diâmetro, volume, e em modelos de crescimento, que vocês vão ver lá em manejo florestal 1 e manejo 2. Como que a gente faz a medição? Então, vocês vão observar a copa, vão fazer 6 raios em torno dela, por observação mesmo, tá? Algumas vezes você só consegue fazer observando. Então, projeção dos limites da copa sobre o terreno, seguido pela medição de N raios, geralmente de 6 a 8 raios, tá? E aí você vai usar prismas, clinômetros para fazer esse processo de medição. Aí você vai pegar esses raios, todos que você se baseou a partir da copa, você então vai fazer uma média desse aqui e multiplicar por 2.
Ah, professor, mas isso é uma medida meio estranha. É, realmente não é uma medida precisa como medida do diâmetro convencional, né, os outros, né, o DAP, que é o mais preciso, os outros diâmetros que vão ter um pouquinho mais de dificuldade, nem tanto, mas a medição de copa, até então, é um dos procedimentos mais adotados aí para se realizar essa parte aí da medição da copa das árvores. Então, eu encerro aqui esse vídeo e a gente vai então para os vídeos finais aí, que são alguns cálculos estatísticos utilizando diâmetros.